De português foi sobre a leitura do conto de adivinhação, 13 mercadorias muito estranhas, tá certo? Então, nós fizemos a leitura em sala, tá? E respondemos a página 220 e 221. Aí tem a compreensão do texto. No primeiro pergunta se você conseguiu resolver a adivinhação antes de ler o final, né? E para conversar. No segundo tem quais são os personagens da história. Os personagens da história são o velho camponês, a garotada da aldeia e o lavrador, tá? No terceiro, no conto, um camponês precisava atravessar o rio levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que ele tinha e o que impediram de realizar essa tarefa. Então, o problema que ele tinha era atravessar o rio cheio com o leopardo, a cabra e o inhame, tá certo? Em uma canoa pequena, tá bom? Aí tem, marque um X nas alternativas de acordo com o que aconteceu. As crianças da outra margem do rio, elas ajudaram o camponês com sugestões? Não. Elas atrapalharam o camponês com comentários? Não. Elas até comentaram, mas atrapalhar não atrapalharam, não. Elas encontraram a solução para transpor o rio? Não. E zombaram da situação do camponês? Sim. Tá certo? Aí vem, complete a frase. A garotada ficou em silêncio depois que o camponês falou de uma tradição, que era respeitar aos idosos. No 6, complete. A cabra e o inhame não podiam ficar juntos por quê? Porque a cabra ia comer o inhame. A cabra e o leopardo não podiam ficar juntos por quê? O leopardo ia comer a cabra. O que pensou o lavrador para resolver a charada? Olha só, eles tinham que... O velho camponês tinha que transportar o leopardo, a cabra e o saco de inhame para outro lado do rio. E o rio estava cheio e a canoa dele é pequena, só caberia uma mercadoria por vez. Então, o que é que o lavrador explicou para ele? Que ele levasse primeiro a cabra, deixava a cabra lá, depois o inhame, e quando ele retornasse, deixava o inhame lá, voltava com a cabra. Depois ele deixava a cabra lá e levava o leopardo. Aí ficaria a cabra de um lado e o leopardo e o inhame do outro, que o leopardo não iria comer o inhame porque ele é carnívoro. Aí depois ele voltaria para buscar a cabra. No total ele ia dar 7 viagens, tá certo? Porque primeiro ele ia vir com a cabra, aí depois ele ia voltar sem nada. Aí depois ele ia voltar com o inhame. Aí ele ia deixar o inhame e ia levar a cabra. Aí quando ele levasse a cabra, ele ia deixar a cabra e ia voltar com o leopardo. Aí ele ia deixar aqui o inhame e o leopardo. Ele ia voltar sem nada, ia pegar a cabra e ia retornar com a cabra, tá certo? Com base na solução pensada pelo lavrador, quantas viagens o camponês teria de fazer? Ele teria de fazer 7 viagens, tá? 7 viagens. De acordo com essa solução, o que ou quem viajaria mais? Quem viajaria mais era a cabra, né? De um lado para o outro, né? Ela ia vir para cá, depois ela ia voltar para cá de novo e depois ela ia voltar para cá. Então, a cabra ia viajar mais. Mercadorias são produtos para serem vendidos ou comprados. Com base nisso, explica o título do conto. 13 mercadorias muito estranhas. Porque são 13 mercadorias que o camponês comprou, que as 3 fazem parte da cadeia alimentar, né? Uma poderia comer a outra. E que não podem ficar juntos, tá? Porque a cabra poderia comer o saco de inhame e o leopardo também poderia comer a cabra, tá? O conto é africano, recolhido na literatura oral da Nigéria. Converse com os colegas. Pela leitura, o que vocês puderam saber sobre esse povo e seus costumes, tá? Qual era o costume desse povo? Eles moravam à margem ali do rio, moravam em aldeias, eles plantavam, eles colhiam. Uma casinha da outra era distante, era uma vida do campo, uma vida de colheita, uma vida de agricultura, tá certo? Uma vida relacionada à natureza, aos animais, não é? Então, há muita agricultura, pecuária, né? Aí vem, o que há de parecido com os costumes da região onde vocês vivem? Nós também fazemos parte de compra e venda de mercadoria, não é? Também aqui existe o comércio. A gente também vive ao redor de pessoas, não é? Então, assim, tem muita coisa parecida com a nossa região, tá? Aqui também temos o rio, tem gente que mora à margem dos rios, naquelas casas de palafitas, não é? Então, assim, tem muita coisa em comum, tá certo? Explique o final. Ninguém deve rir de um velho. Por que não devemos rir de um velho?
tá? Porque uma pessoa velha traz consigo muita sabedoria e experiência também, não é isso? Que podem nos surpreender. Os velhos têm muita bagagem, têm muito ensinamento para dar para a gente, tá certo?